Bom dia para todo mundo. Hoje é 27 de junho de 2025, dia do aniversário da minha irmã. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é sexta-feira. Agora, nesse exato momento, é 5:02 da manhã. Deus abençoe cada um. Igual eu falei com vocês, sempre eu vou estar cantando somente crer. Tudo é possível naquele que cremos. Então, Deus abençoe, seja bem-vindo cada um de vocês. E vamos, sem mais delongas, eu vou já cantar o hino já para estar iniciando já. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nesse horário, nessa manhã, nesse dia, quero te agradecer mais uma vez por eu poder levantar, por eu poder comunicar, por eu poder falar, por eu ouvir e também por eu ter um desejo de levantar e ler a tua palavra. O Senhor possa, nesse momento, estar me ajudando. O Senhor possa estar entrando em cena, Senhor, para que eu possa ler a tua palavra. E a tua palavra ir de encontro a cada pessoa que está chegando nesse momento, tanto no TikTok quanto no Instagram, para ouvir a tua leitura. Mas que o Senhor fale conosco, Senhor. O Senhor abre portas, o Senhor possa estar abrindo caminhos para que a tua palavra chegue ao coração das pessoas que necessitam da tua palavra. Abençoa cada um, que o Senhor possa ajudar quem precisa ser ajudado nesse momento. Mas quem for ver também a tua mensagem, a tua leitura da palavra nas redes sociais, nesse momento que estão aqui, e mais para o tardar também, Senhor. A tua palavra não volta vazia, Senhor. Quero te agradecer, Deus, de já, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Peço pela vida de cada um nesse momento e obrigado por tudo. Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, como eu falei com vocês, eu estou lendo Apocalipse, capítulo 5, parte 2. Eu estou na página agora 30. Vou dar continuidade à leitura de ontem. Sem mais delongas, vamos lá. Volta para o seu original. O 50º dia, o ano do jubileu, quando todas as coisas regressavam, agora haverá outro ano de jubileu, e esse o tivemos mais ou menos por esse tempo. Se vocês perceberam o Pentecoste, mais ou menos por esse tempo, se vocês perceberam, o Pentecoste tem estado caindo na América há cerca de 50 anos. Em algum lugar nesse tempo, cerca de 50 anos atrás, o Pentecoste começou a cair. Agora, o que está acontecendo? A igreja está recebendo o livro selado da revelação de Jesus Cristo, dos 7 selos. E nem a 10ª parte deles pode recebê-lo. Mas, quando você conhece
e vir o ano do jubileu, onde não temos que nos agitar e nos esforçar e puxar assim, pois já estamos seguros em Cristo. Nós já temos o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Nós temos todos esses grandes ministérios que vamos trazer nestes 7 selos e provar para vocês que eles eram os selos que foram vedados aos olhos do povo. E Deus for meu ajudador, eu vou provar a vocês que ele não poderia ver isso pela Bíblia. Então, com certeza, se a Bíblia diz assim, vocês irão acreditar nisso, que não podiam ver nada a não ser Pai, Filho e Espírito Santo. Até esse tempo, eles não podiam ver que não há inferno eterno. Até esse tempo, eles não podiam ver que havia uma segurança eterna. Até que disser que o verdadeiro crente, naturalmente, tem habitado imitação por todas as partes, em um só incerto que eles estão. Essa é a razão pela qual as pessoas, eles dizem, ora, ouvem para os presbiterianos, e assim por diante, fumam, bebem e tudo mais. E eles dizem que tem segurança eterna. Sim, mas vejam bem, isso é para confundir a trombeta real. Vamos investigar novamente aqui e descobrir se a trombeta soa. Se você não, vai diretamente de volta, de Gênesis a Apocalipse, para frente ou para trás. Quando esse selo é aberto, vem essas coisas sendo reveladas. Agora, irmão, eu pensei que estava apenas, vou ter que deixar isso para a próxima vez que eu vier aqui. Eu tenho certeza de 6 páginas aqui ainda. Ou está bem. Não, temos um serviço batismal a ser feito. Deixe-me levar isto, um par dessas pequenas coisas aqui. O ano do jubileu. Muito bem. Agora, vocês estão anotando as escrituras? Em Jeremias 32, eu começando com o versículo 6, se vocês, e quando vocês chegarem em casa, se desejarem, leiam isso agora, Jeremias, para deixá-los ver o que esse rolo é. Eu vou mostrar isso, vamos tomar o rolo. De qualquer maneira, isso me tornará mais uns 10 minutos no rolo. Agora, vocês lembrarem, esse livro estava selado. Agora, um livro nós temos da Bíblia. Não era um livro de 4 cantos, assim. Era um livro com este, que era chamado de livro em pergaminho. Quantos sabem disso? Ah, correto. Era um pergaminho. Muito bem. Agora, esse livro foi selado com 7 selos. Agora, isto era a Bíblia e foi selado em 7 selos. E agora, observe como isso foi feito.
Jeremias, quando ele ia ser, ele havia profetizado que ele seria levado. Jeremias, agora, o capítulo 32, ele ia ser levado para o cativeiro na Babilônia. Eles ficariam lá por 70 anos. Ele havia profetizado isso. E vocês, leitores da Bíblia, têm passado por isso. Muitas vezes, ele seria levado lá para baixo por 70 anos. E ele realmente era o parente mais próximo do seu primo, que era falecido. Seu primo, Anagame, ele era seu parente próximo. De modo que ele sabia que o inimigo iria segurar os seus papéis e assim por diante de seu lugar. Mas quando ele sabia que Deus nunca abandonaria o seu povo, então eles voltassem, que ele poderia ter e ser um propósito, um proprietário legítimo, a herança aqui. Está o que ele fez. Ele tinha tudo isso redigido. Quantos já leram isso? Muito bem. Você tem lido isso? Vocês leram? Então, muito bem. Agora ele o tomou o selo exatamente da maneira que esses pergaminhos foram selados aqui. É a coisa mais linda, sobressalente que você já viu. Agora, eu vou tentar ilustrar isso com um pedaço de papel. Eu não sei se vou conseguir ou não. Agora, aqui está a maneira como isso foi escrito. Assim, agora, ele fez isso e ele selou assim. Cada um, agora, o que aconteceu? E cada um desses selos estava escrito aqui, ao redor, a sua herança, e o que aconteceu, e todos os que caíram antes dele, e com ele veio para herdar aquilo. Estava tudo selado assim. Agora, essa é a maneira que Deus teve seu livro selado, com 7 selos. Agora, à medida que ele o rasga, essa revelação vem diretamente ao Redentor e percorreu todo o caminho. Ao redor desse lado, de trás do livro. É por isso que você pode tomar o nome de Jesus Cristo e ir de Gênesis a Apocalipse e mostrar que não há tal coisa como Pai, Filho e Espírito Santo. Vem, veja, isso vai através de toda a Bíblia e o revela. Então, você toma algo como ao inferno eterno. Você pega isso e segue por todo o caminho ao redor. Nunca houve um inferno eterno, porque, no princípio, Deus disse que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para sua punição futura. Para sua punição futura. Então, se o inferno é eterno, como poderia ser criado
A palavra criação nunca, a palavra eterno nunca teve começo e nunca pode terminar. Se sempre houve um inferno, então é um inferno eterno. Haveria um inferno o tempo todo, ao mesmo tempo que havia um Deus. Haveria um inferno. Antes mesmo que houvesse qualquer pecado, haveria um inferno. Que coisa! Veja, você não pode fazer isso. Eu vou sempre devagarzinho, gente, até para ser melhor para as pessoas entenderem. Então você observe como essas coisas se revelam. Seguem de volta ao redor e abram o livro. Então, agora, isso realmente mostra o quadro de toda a Bíblia e os selos que estão na Bíblia escondidos dos olhos dos sábios e entendidos. Deus, através do Espírito Santo, está abrindo-os assim e revelando-os através de toda a Bíblia. Glória a Deus. Irmão, eu lhe digo que isso só faz despertar minha gastronomia espiritual. Vem. Agora, olhe aqui, vejam. Isto é como vocês entendem o que eu quero dizer. Vejam, aqui está um selo. Agora, se vocês observarem a herança aqui, não há Jeremias. E vejam como ele selou isso. Agora, ali está o livro. Está escrito ali. Agora, no momento da primeira revelação, então ele abre esse selo. Agora vocês observem e vejam que aquele primeiro selo era quando chegávamos aos selos. Então, na vez do segundo selo, ele tira o próximo selo. E vocês sabem onde estamos? Estamos quase no sétimo selo. Agora mesmo. E quando o primeiro selo foi aberto, a primeira trombeta soou e a primeira praga caiu. Quando o sexto selo abriu, a sexta soou e a sexta praga caiu. Apenas observe. É a coisa mais linda que você já viu. Enquanto eu fizer, vou providenciar um grande, enorme quadro negro, trazê-lo aqui e ensinar bem aqui. Então, teremos tempo suficiente para cada selo e voltaremos e tomaremos a história e coisas e provaremos quanto isso aconteceu e mostraremos bem aqui na Bíblia quando ele disse que aconteceria. Exatamente quando isso aconteceu, a cada e tudo mais, eu tenho isso, amém. Obtive isso dele, isso mesmo, ali estão os selos. Agora, quando Jeremias escreveu esse livro, foi selado. Aqui está uma coisa boa que eu quero que vocês observem. Todos vocês têm que ler isso. Que aquele livro selado, agora, recordem, ele ia partir. Ele havia profetizado. Agora, ele não sabia disso, apenas através da profecia. Vocês estão me acompanhando? Através da profecia, ele sabia, através da revelação de Deus, que eles fariam
longe desse país por 70 anos, vocês se lembram dele profetizar isso? Estaria 70 anos. Ele estaria em cativeiro. Então ele queria ter certeza de que esse selo, que sua herança, seria mantida. Porque ele herdou a herança de seu primo. Então, ele tinha tudo escrito. Legalmente, e o que ele fez com ela, então, para que não apodrecesse ou mofasse, ele a colocou em um vaso terrestre e guardou para que ele não apodrecesse ou mofasse, até que aqueles 70 anos expirassem. Glória a Deus. Eu esperava que vocês captassem isso. Vocês veem o que Deus fez? Ele nunca revelou isso aos sábios e entendidos, pois eles poderiam causar inquietação sobre isso por todo esse tempo. Mas ele o colocou em um vaso terreno, e esse mesmo criou seu próprio Filho, Jesus Cristo. E esse último dia, agora, ele está abrindo os selos e mostrando isto para a sua igreja. Guardou num vaso terreno, para que ele não apodrecesse ou mofasse. Aleluia! Eu sei que vocês acham que eu sou um santo rolador. Talvez eu seja, bem, mas aí está. Foi mantido envolto no vaso de terra, que foi redimido da terra. Ressuscitou na manhã de Páscoa, onde os selos da morte não puderam mais segurá-lo, mas ele rompeu os selos e ressuscitou, e ele mesmo provou nesses últimos dias que ele está vivo. Ele está em sua igreja. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E isso tem sido escondido dos seminários, tem sido escondido das organizações. E nesses últimos dias, ele está revelando isso através da sua própria presença. No meio do seu povo, ele toma alguém que ele pode tirar o mundo dele e as coisas deles, as religiosidade deles. Então, ele pode falar através deles e revelar e abrir esses selos dessa maneira. Ele mesmo vem, aleluia, você não o ama? Que coisa, que coisa, que coisa. Nosso plano de salvação, o mesmo agora sendo revelado em Jesus Cristo, como ele o está revelando nesses últimos dias, através da sua abertura do céu. Ora, vocês nunca ouviram isso em suas vidas. O que foi escrito sobre os 7, a semente de Abraão? Como eles passaram pela justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, como esses anjos viriam aos últimos dias e teriam suas coisas viradas para a congregação, e diria exatamente o que Sara estava pensando no interior do seu coração. Isso não tinha acontecido até esse dia. Isso mesmo. Esse é o dia. E a fé de Abraão, e o nome
do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa aqui. Eu tenho aqui 5 coisas que eu gostaria de falar. Apenas um segundo, o mais rápido que eu puder. Vejam, há 7 selos, há 5, 7 no plano de redenção de Deus. 5 é o número da graça. Quantos sabem disso? Jesus vai ter fé em inglês. Com 5 é o número da graça. 6 é o dia do homem. E 7 é o dia da redenção. Agora, observe. Agora, há 7 selos nisto. Ou 7 estágios. Nesse grande plano da redenção. Há 7 o quê? 7 selos da redenção. 7 Espíritos de Deus. Nós encontramos isso. Se vocês quiserem ver isso, diz 7 Espíritos, deixe-me ver aqui. Apenas um minuto. O capítulo 5 começa no versículo 6. Creio. Vejam aqui. O versículo 6. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo saído morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que não os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. O que são esses 7 Espíritos? Esses 7 mensageiros, são Columba e Irineu, e João Wesley, e Martinho Lutero, e assim por diante. Vejam os 7 Espíritos, os quais são 7 homens, 7 anjos, que são 7 mensagens. 7 selos, 7 Espíritos, 7 anjos, 7 chifres e 7 igrejas. Vejam, 7. Existem 5, 7 e 7 é a perfeição. 5 é a graça. E a graça de Deus para suas 7 eras da igreja, seus 7 homens, mensageiros, seus 7 Espíritos de Deus, e os 7 planos selados da redenção. Estamos neles, bem agora. Os 7 chifres significam as 7 eras. Porque um chifre significa um reino, vocês se lembram da coroa que vem sobre a besta, chifre? Em Daniel, e assim por diante. Vejam, isso significa um reino, ou 7 eras. E lembre-se que Jesus disse: alguns dormiram na primeira vigília, uma era, outros na próxima vigília, e a próxima era, e a próxima, até que a 7ª vigília. E na 7ª vigília, o noivo veio, e então todos são despertados. Lembre-se disso. Assim que as 7 eras era os 7 chifres e as 7 igrejas, ou os 7 dispensação do corpo de crentes. Isso é tão perfeito quanto pode ser. Jeremias, o livro, as eras, como foi redimido? Como? Espaço em branco na fita. Bem aqui. O 7º e o último desses selos, quando são abertos, é encontrado em Apocalipse capítulo 10. Havia um poderoso anjo, que era Cristo,
Desceu e colocou um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. E levantou sua mão e disse: O dia está determinado, o tempo está esgotado, está tudo acabado, não haverá mais tempo. E ele disse: No soar por esse tempo, o ministério de Deus deve ser concluído. Quem é Deus e como ele se manifestou, como quando esse selo foi aberto. Como começamos a entender agora, como que ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus feito carne, e a revelação de quem ele é. Isso deve ser concluído antes que os anjos possam colocar esses pés sobre a terra e o mar e jurar que não haverá mais tempo. Quando chegar essa hora, estamos bem no jardim da frente agora. Vem? O último deles está em Apocalipse 10. O pé na terra e o outro no mar. Tempo se esgotou, a redenção acabou e agora ele vem como um leão. Ele era um cordeiro, então agora ele vem como um leão da tribo de Judá. Agora deixe-me ler o restante disso, para que eu possa explicar isso a vocês bem rápido agora. O versículo 8. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso e orações dos santos. Vou ler só mais essa aqui, gente, e vou terminar, tá? Agora, esse é o tempo em que tudo deve adorar. Agora, recordem, quão apropriado. Agora, não vamos perder isso. Agora, ouçam com atenção. Quando todos os mistérios da era da igreja estavam concluídos, quantos todos os mistérios dos planos da redenção, os 7 selos foram abertos. Imediatamente após isto, agora, olhem, é tempo para todos. Tudo que está no céu e tudo que está na terra, adore a Deus. Agora, observe o que acontece. Ouçam isso, apenas ouçam isso. Um momento. E cantávamos um novo cântico, dizendo: digno és. Ouçam o que adoração era essa. Os anciões, os animais, todos esses prostraram diante dele. Vê, assim, quando ele executou seu plano completo, é hora de adoração. Agora vejam. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de todo o livro, de abrir os 7 selos, porque fostes morto e nos redimiu a Deus como o teu sangue, de toda tribo, língua e povo e nação, e tu nos tens feito para nosso Deus, reis e sacerdote, e renasceremos sobre a terra. Ouçam as almas redimidas, clamando lá fora. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos
seres viventes e dos anciões, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Tudo no céu está adorando esse Cordeiro. Vem, dizendo com grande voz: digno é o Cordeiro, aleluia, aleluia, que foi morto para receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ouçam, e toda criatura, ouçam o que João fez, e toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e com as que estão no mar e tudo o que lhes há. Ouvi João dizendo: abençoo, bênção, honra, glória, poder sejam dados àquele que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro para todo o sempre. João realmente deve ter sido seu próprio Pentecostes. Ele disse: toda criatura no céu, toda criatura na terra, toda criatura debaixo da terra, toda criatura que estava no mar, ouvir-me dizer amém, glória, honra, poder, bênção sejam aquele que está assentado sobre o trono, aquele Cordeiro. Tempo de adoração, aleluia. Como eles fizeram isso, aqui está sua palavra, vocês todos, eles ouviram isto. E os 4 animais diziam: amém, você está certo. João apenas gritava e louvou-o tão alto quanto vocês puderam. Isto me ouviu dizer: abençoe-os, amem, glória, sabedoria, poder e força. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que estava sentado, que tive pelos selos dos selos. Então, pessoal, eu vou terminar aqui na página 35. Amanhã, se Deus quiser, eu continuo para vocês aí. Então, vou orar, depois eu vou colocar o hino aí. O gatinho tá comigo aqui, tá todo machucado, brigalhão pra danar. Não tá me acordando o horário. Deixa eu orar aqui. Senhor Deus, o seu livro está sendo lido, a sua mensagem está sendo falada. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada pessoa que está ouvindo esse livro. O Senhor, nas Escrituras, está falando que só o Senhor foi digno de abrir os selos, só o Senhor foi o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Curador. Só o Senhor teve a honra e a graça de todo o poder, que só o Senhor pôde sentar no trono. Te agradeço, Deus, de já pela sua palavra. Peço pela minha vida, pela vida das pessoas que estão vendo esse vídeo. Te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos puxar aqui. Tá ligando o computador. Vou mostrar para vocês meu gatinho aqui, gente. Ele tá dando muito trabalho. Eu vou mostrar para cada um de vocês, tá? Deixa eu só aqui para vocês verem. Ele tá dando trabalho demais, gente. E ele, quando ele era pequenininho, ele ficava comigo. Agora ele não tá ficando, que ele vai muito pra rua. Olha aqui pra vocês verem, olha. Mas tem mais um negócio desse. Olha o nariz desse bicho, desse cidadão. Olha aqui. Olha a cara de pau dele. Não tá dando não, gente. Não tá dando. Só sabe brigar, cara. Vou mostrar pra vocês aqui, que eu mostrei lá no Instagram, agora eu vou mostrar no TikTok. Que coisinha. Olha esse cidadão. Aqui. Olha aqui. Olha aqui pra vocês verem. Olha ele. Fica aí com essa cara de pau dele aí, ó. Sai toda noite pra brigar. Não vale com ele pra não brigar, gente.
Ele é companheiro meu de leitura aqui, mas eu também não não. Então vamos lá. Deixa eu... Félix? Pode fazer isso não, Félix. Não pode fazer isso. Ficar brigando, nego. Hoje eu tomei mais tempo seus. Eu tomei 40 minutos seus aí, tá? Geralmente eu tomo 30 minutos. Mas hoje a leitura tava muito boa, né, gente? É muito aprendizado, viu? Então eu vou colocar um para vocês aqui. Vou colocar esse mesmo, eu tô gostando desse, cara. Aí depois eu passo a mudar. Com esse mesmo. Quando ele estiver a passar, eu quero tocar o teu santo manto e libertar de toda doença. Eu quero estar no véu ardente e encontrar a sua glória. Ele estiver a falar, quero deixar suas palavras seguidas. Mais uma vez eu quero estar. Eu quero estar naquele lugar. Quando ele estiver a passar, eu quero tocar o teu santo manto e libertar de toda doença. Eu quero entrar no véu adentro e encontrar a sua glória. E quando ele estiver a falar, quero deixar suas palavras verdaderas. Eu quero me render e viver a vontade dele. Quero deixar ele iluminar essa carta, esse sacrifício levar. Quero me render e viver a vontade dele. Quero deixar ele iluminar essa carta, esse sacrifício levar. Eu quero estar naquele lugar quando a coluna de fogo pousar. Eu quero morrer e não viver, mas se deixar que ele viva em mim. Suas palavras, quero viver, não só ouvir ou repetir. Sou a promessa desta hora, as escrituras vão cumprir agora. Eu quero me render e viver a vontade dele. Eu quero me deixar ele iluminar essa carta em sacrifício levar. Eu quero me render e viver a vontade dele. Eu quero deixar ele iluminar essa carta em sacrifício levar. Mais uma vez eu quero estar naquele lugar. Eu quero estar naquele lugar. Quando a coluna de fogo pousar.
Eu quero morrer pra mim e não viver, mas sim deixar que Ele viva. Suas palavras. Quero viver, não só ouvir ou repetir. Sou uma promessa dessa hora. As Escrituras vão cumprir agora. Eu quero me render e viver a vontade dEle. Quero deixar Ele dominar essa carta em sacrifício levar. Eu quero me render e viver a vontade dEle. Eu quero deixar Ele dominar essa carta em sacrifício levar. Eu quero render e viver a vontade dEle. Quero deixar Ele dominar essa carta em sacrifício levar. Quero me render e viver a vontade dEle. Eu quero deixar Ele dominar essa carta em sacrifício levar. Eu quero me render e viver a vontade dEle. Eu quero deixar Ele dominar essa carta em sacrifício levar. Aleluias. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom dia para cada um. Deus abençoe vocês aí. Eu vou encerrar a live. E um bom dia para todos aí.